Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é Maldito o homem que confia no homem. Esse é meu subtítulo, tá? E eu espero poder passar, mesmo que seja de forma bem breve e resumida aqui o texto, para que vocês possam ter um melhor entendimento sobre essa passagem, que maldito o homem que confia no homem. Mas antes que eu comece a falar exatamente sobre o assunto, se você não conhece este canal, entre neste canal, se inscreva, toque no sininho de notificações para que essa plataforma esteja lembrando você dos próximos vídeos. São mais de 400 prontos para vocês. Desde já eu agradeço por vocês estarem visitando este canal. Bora junto comigo? Então vamos lá. A passagem Maldito homem que confia no homem é um aviso sobre o perigo de colocar pessoas no lugar de Deus. Isso acontece no mundo cristão, no mundo protestante, no mundo religioso, com uma frequência assim 99,9%, tá? É um negócio muito louco, tá? Mas você vai entender melhor o que eu estou dizendo, do que eu vou dizer. Podemos confiar nas pessoas, mas precisamos lembrar que todos somos falhos. Todos são todos, tá certo? Somente Deus nunca falha, somente Deus nunca falhou. Importante que você tenha esse entendimento. Jeremias 17, 5 a 6, falando dessa passagem, um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Jeremias 17, 5 a 6, nos ensina que não é bom buscar força apenas nas pessoas, achando que isso é suficiente, buscando nelas uma esperança, uma palavra, crendo que essas pessoas são infalíveis. Não é assim, não funciona assim, nunca funcionou assim. Por isso, desde o Velho Testamento, aqui falando aqui através do profeta Jeremias, já alertando o povo sobre esta questão, tá certo? Então, sem Deus, nenhuma ajuda humana nos vale. Sem Deus, sem a direção, sem o norte, sem o mover do Espírito Santo segundo o seu propósito, na vida de qualquer pessoa, não importa, se não for Deus, não importa. Então, por isso, não devemos confiar cegamente, nós devemos confiar sim em Deus, porque esse sim é perfeito, esse é justiça, esse nunca falha, tá bom? Então, não podemos substituir Deus, por outras pessoas, seja ela o papa, o padre, um pastor, não importa a liderança que você aí tem, não importa se ela tem uma profissão de psicólogo, psiquiatra, médico, doutor, não. Você tem que confiar em Deus. Essa é a primeira confiança. Você pode dar um voto de confiança às pessoas, mas seja como os bereanos. Você já ouviu a passagem dos bereanos? Os bereanos estavam recebendo Paulo. Paulo estava passando ali por Tessalônica, Bereia. E quando Paulo trazia a mensagem, eles procuravam saber, os bereanos, se o que Paulo estava dizendo, estava falando, condizia, se estava de acordo com as Escrituras. Então, eu creio que mais do que qualquer outra coisa é nós estarmos atentos a isso. Tá bom, meus queridos? É importante que eu e você, que nós tenhamos esse mesmo pensamento. Rejeitar a Deus para pôr nessa confiança os homens é uma estupidez, né? Tentar substituir é uma estupidez. Sempre, com certeza, vai resultar em uma maldição, em algo que não é bom para o ser que crê. Por outro lado, a pessoa que confia em Deus é abençoada e não amaldiçoada, tá certo? Jeremias 17, de 7 a 8, dá uma olhadinha lá. Somente Deus nos garante segurança, aquilo que nós precisamos, somente Ele pode nos conceder na hora da necessidade. Outras pessoas podem falhar, mas Deus nunca abandona, nunca, jamais. Por isso, Deus deve ser o centro da nossa vida. Devemos pôr nele a total confiança. Bom,
A Bíblia diz que não devemos ter a mesma confiança no homem que temos em Deus. Podemos e precisamos confiar em pessoas ao longo da vida. Eu disse no começo do vídeo que nós depositamos confiança em pessoas, mas isso não é garantia alguma. Por isso que é necessário que todo cristão, todo que crê, tenha isso em mente, tá certo? Não podemos e não devemos elevar as pessoas acima da posição de Cristo. E é o que nós mais temos visto, tanto no mundo gospel, no mundo protestante, religioso, quanto no mundo secular, político, econômico e outros mais, tá certo? Tá? Então devemos dar às pessoas sim a confiança que elas merecem no sentido limitado. Agora, no sentido de ilimitado, confiança, salvação, palavra fiel, então somente em Deus. Deus merece toda a nossa confiança e em todo o tempo, porque Ele nunca falha. Os Salmos 20, de 7 a 8, o salmista ali faz uma referência e dá uma base para nós. Tá? Mas não podemos ter essa confiança total nos homens, tem que ser limitado. Se nós cometemos erros, todos os outros também cometem erros. Achar que alguém é infalível é retirar o seu direito de estar errado. Então, papa, bispo, arcebispo, padre, pastor, não importa quem seja, seu pai, sua mãe, não importa. Seus irmãos, não importa. A ciência, não importa, tá certo? Aqui é todos, tá bom? Então devemos ter essa confiança em quem? Somente em Deus e colocar a nossa vida. Então, apesar disso, não podemos viver sempre desconfiado de tudo. Não é saudável você desconfiar de tudo. Como diz na minha terra, desconfiar até da própria sombra. Mas, porém, entretanto, a confiança que você tem que depositar é somente em Deus. Só nele podemos confiar. Então eu trouxe aqui, até mesmo, eu quero passar para vocês alguns versículos que eu anotei. São poucos, existem muitos, mas para deixar mais tranquilinho e o vídeo menos longo, tá? Então anote aí, ou você de repente pode estar conferindo depois. Bom, Salmos 118:8, ele é refúgio e nós podemos confiar. Salmos 91:2, ele é refúgio e fortaleza para todo o que nele confiam. Naum, lá do Velho Testamento, Naum 1.7, ele é refúgio, ele que protege, ele que dá graça aos que confiam. Então, só para trazer para você que em toda a Bíblia nós temos visto essa palavra. Salmos 20.7, confiando em Deus, confiando em todo o tempo, o povo dele deve confiar nele. 1 João 5,14, Hebreus 10,35, devemos confiar, não abrir mão dessa confiança que nós temos em Deus, porque é Ele que nos recompensa, é Ele que nos protege, é Ele que nos socorre nos tempos difíceis, principalmente nesses últimos tempos difíceis, não é? Você não tem passado por situações difíceis? Não são tempos difíceis para todos? Principalmente para aqueles que procuram viver a sua fé em Deus, só em Deus, sem confiar em religião, sem confiar em homens, tá? Então assim, nós precisamos crer sempre. Para nós, aqueles que creem e confiam, sem religião, sem denominação, sem líderes, sem pastores, sem papas, sem bispos, para nós por um lado, um desafio, e por outro, é uma luta no sentido de que você precisa agora muito mais do que antes ler e estudar a palavra de Deus e caminhar com pessoas que sejam iguais ou melhores que você. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas no entanto, entretanto e porém, devemos ter todo cuidado com aquilo que nós ouvimos, com o que temos visto. Tá? É importante confiar em Deus acima de qualquer coisa, sempre confiando em Deus.
Você pode dar um voto de confiança aos homens, mas confiar a sua vida, a eternidade, confiar a sua segurança pessoal, da sua família, então não há outra forma que não seja confiando sempre no Deus vivo. Ok, meu querido e minha querida? Deus abençoe a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai e até um próximo vídeo.